todos, muito obrigado pela presença de todos que estão assistindo aqui ao vivo e também que vão assistir depois no canal do YouTube da Verde Agritech, onde esse evento vai ficar disponível. É um prazer tê-los com a gente aqui nessa tarde, né, nessa hora do almoço aí, essa hora do almoço, que a gente vai se alimentar com um pouquinho de conhecimento também. Eu gostaria de agradecer ao Lucas Coren por ter aceitado o convite e de dividir com um pouco do conhecimento e da experiência que ele tem com a gente hoje. Meu nome é Samuel, eu sou jornalista e publicitário e sou analista de redação aqui na Verde. No nosso encontro com os gigantes de hoje, nós iremos falar sobre a importância do agronegócio para a economia do Brasil. E o nosso convidado, como já mencionei, é o Lucas Coren. O Lucas é mestre em agronegócio pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e cientista econômico pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Em sua carreira, ele já trabalhou no Departamento de Economia do Instituto Escolhas, como economista na Associação Brasileira de Óleos Vegetais, a Biove. Além disso, desde 2020, ele é vendedor na IMBR Agro, onde oferece uma boa gestão de riscos aos agentes financeiros da agricultura, promovendo a renda no campo e a segurança alimentar no Brasil e no mundo. Então, vamos início. Primeiramente, novamente, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Samuel. Muito obrigado. Para a gente poder começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o tema geral desse encontro, que é a importância do agronegócio para a economia do Brasil. Não, perfeito, Samuel. Reforçando aqui, eu queria agradecer pelo convite de estar nesse fórum aqui. É sempre um prazer muito grande poder falar sobre esse setor que desde sempre chamou muito minha atenção, sempre fui muito apaixonado pelo que a agricultura, a agropecuária e, consequentemente, o agronegócio representam não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Uma vez eu li um livro do Dr. Roberto Rodrigues que se chama O Agro é Paz. E realmente, né, quando as pessoas elas estão se alimentando, elas promovem a paz. Isso é muito bonito de ser promovido e acho que o nosso setor ele acaba sendo a grande válvula para isso tudo. Então, poder falar um pouquinho é sempre um prazer muito grande. Bom, falando em agronegócio, falando em economia brasileira, acho que a gente tem que ressaltar aqueles grandes números que a grande mídia sempre acaba trazendo, que é a participação do agronegócio no PIB brasileiro, né? É claro que a partir de uma série de visões esse número pode alterar para cima ou para baixo, mas a gente pode cravar que cerca de 1/4 do PIB do nosso país vem do que o campo produz, do que a indústria utiliza, do que o campo está produzindo. Então, isso representa muito dinheiro. E esse muito dinheiro, ele é bem distribuído. Esse muito dinheiro, ele acaba chegando para as pessoas que estão, de fato, em zonas rurais, zonas mais afastadas das grandes cidades, e acaba promovendo um desenvolvimento socioeconômico muito grande. Conforme você vai andando pelo interiorzão do país, você vai vendo que muitas cidades acabam se subsidiando quase que inteiramente do agro, e isso é muito bonito de ver que o setor promove. Daí a gente pode até trazer alguns números, né? Por exemplo, o agronegócio foi um dos setores que demonstrou mais resiliência no período de pandemia. Isso é muito forte, a gente pode avaliar o crescimento entre os anos de 2019 e 2022 do agro, do PIB do agro, ficou em torno dos 29%. Se a gente olhar o restante da economia, enfim, fazendo algumas modificações, esse crescimento em termos de PIB, em termos de valor agregado, foi de menos de 4%, cerca de 3,8%. Então, isso mostra uma resiliência muito forte e mostra que o campo realmente, dada todas as dificuldades, ele continua gerando riqueza, continua gerando sustentabilidade para o nosso país. E aí, só pegando um último gancho com esse ponto, que eu acho que ainda tem alguns entraves socioambientais que a gente precisa avançar, principalmente no que diz respeito à promoção da agricultura, do que de fato acontece no nosso país, mas é importantíssimo ressaltar que o agro e questões sustentáveis, eles andam em conjunto.
que eu quero dizer com isso? Uma vez que a gente respeita o meio ambiente, uma vez que essa temática do ESG hoje muito falada é respeitada, é levada em consideração, isso o agro faz, novos acordos comerciais são levados em consideração e novos acordos comerciais com países mundo afora, consequentemente injetam mais dinheiro nesse setor que continua crescendo. Então, queria só fazer esse apanhado de informações aqui para mostrar que é um setor que cresce, mas é um setor que cresce focado em sustentabilidade. E isso hoje no mundo é extremamente importante, é extremamente relevante que o nosso país, além de alimentar o mundo, seja um país que promova sustentabilidade em toda a cadeia. E o agronegócio faz parte disso. É, assim, interessante. Você falou dessa questão, né, Tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Ah, que apareceu uma mensagem aqui. Dessa questão da resiliência do agronegócio, né? Essa questão da pandemia, o agronegócio ele acaba sendo um setor também de muitas incertezas. A gente tem, por ser um empreendimento de céu aberto, né? A fazenda está lá no tempo, está exposta do clima, que puxa um gancho também com essa questão que você falou da questão da sustentabilidade, questão de mudanças climáticas, tem outros inúmeros fatores que podem afetar ali a produtividade, a questão da lucratividade também do agricultor, que ele precisa ter retorno financeiro daquilo que ele está investindo, né? Nesse sentido, o agricultor, quais as alternativas que ele tem para poder minimizar os riscos que são inerentes a essa atividade, né? Que podem ser talvez até um pouco maiores que em outros setores. Não, é perfeita essa indagação, Samuel, porque, de fato, é muito maluco pensar que um ambiente de produção esteja simplesmente aberto a qualquer tipo de intempérie que possa acontecer. E acontecem muitas, né? E essa é a realidade do produtor e da produtora rural. Todo dia, quando ele e ela colocam a cabeça no travesseiro, eles têm que esperar o que vai acontecer o que vai acontecer com o clima não, né? Com o tempo, com o que vai acontecer com os preços e assim por diante. Então, realmente trata-se de um setor com uma incidência muito grande de riscos, né? Acho que o principal deles são os riscos agrometeorológicos, ou seja, toda aquela relação existente entre o solo, a planta e a atmosfera e que, consequentemente, acabam afetando bastante o retorno da atividade agrícola. Então, como boas práticas, né, que o produtor e a produtora podem adotar, é claro que sempre um manejo adequado da sua propriedade é extremamente importante, e por manejo a gente tem uma série de aspectos que podem ser considerados, não é necessariamente o meu campo de atuação, mas a gente vê que propriedades a tecnologia embarcada aumenta, realmente são propriedades com uma resiliência maior para esses períodos críticos, né, de clima e tempo que a gente tem passado. Mas uma outra estratégia de gestão de riscos vinculados à produção de fato está no seguro rural. O seguro rural realmente é um mecanismo à disposição do agricultor e da agricultora que realmente tem um papel fundamental como política de renda, de fato, né? Uma vez que você tem um sinistro, você aciona a seguradora e a seguradora eventualmente vai cobrir aquilo que está preconizado num contrato. Então, existe toda uma cadeia para que esse processo seja formalizado, mas realmente a sua importância é gritante. Eu costumo dizer aqui que é difícil conhecer alguém que sai de uma concessionária quando compra um carro novo sem eventualmente pegar o seguro para aquele carro, né? Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que fazem isso. Então, o mesmo deveria acontecer com a agricultura. É claro que para chegar no nível de um seguro de automóvel, você tem que crescer o mercado como um todo para que realmente as seguradoras consigam cada vez mais calibrar suas taxas e condições e assim por diante. Então, ainda tem um processo a ser construído no mercado. Mas isso é diretamente proporcional com a atuação e a captação desse produto financeiro por parte dos agricultores e das agricultoras. Assim, bacana, você até trouxe uma analogia que eu estava pensando, falando, né, que o seguro do carro, é,
o carro, ele também, de certa forma, fazendo um paralelo, ele está ali exposto, né? Às vezes você pode Exatamente. deixar ele no estacionamento, mas se deixa ele na rua, pode acontecer alguma coisa, acidentes, tem que ter um seguro. E aproveitando que a gente está falando disso, explica para a gente um pouquinho o que é esse seguro rural, como que ele funciona, quais são as modalidades, né? Você falou, né, que ele ainda precisa passar por algumas evoluções ainda, se puder falar esse assunto para a gente. Claro. É, o seguro rural, como qualquer outro tipo de seguro, ele se alimenta de dados do que pode ter sido observado ao longo do tempo em relação àquele objeto que está sendo segurado. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Se você vai fazer um seguro de automóvel, já existe uma cultura da implementação desse seguro há um bom tempo, consequentemente, existem dados, existem informações à disposição das seguradoras que permitem um processo atuarial mais calibrado, vamos falar assim. E, consequentemente, o preço desse produto acaba, entre aspas, tá, ficando mais adequado na hora do consumidor final captar esse produto. Pois bem, no caso da agricultura, duas questões são fundamentais e que acabam demonstrando que o mercado de seguros ele realmente é resiliente e precisa crescer para continuar levando esse tipo de produto para os seus consumidores finais. A primeira é a incidência de riscos que o agro tá inserido. Gente, é muita coisa, né? O produtor e a produtora que estão ouvindo aqui eu falar realmente sabem do que eu estou falando, realmente sentem isso na pele, sabem que, poxa, olhar para o céu e ver se vai chover ou se não vai chover é motivo de angústia. Então, a seguradora não tem uma bola de cristal para prever isso à torta e direita e não necessariamente tem um histórico de dados muito grande para que isso seja feito. Então, esse processo de construção tem sido feito, a gente vê que as seguradoras e resseguradoras já têm avançado em novas tecnologias, o que é muito importante para que exista essa disseminação do seguro rural. O seguro rural em si, ele tem uma série de modalidades. Então, quando a gente fala em seguro rural, é o seguro voltado para o campo, vamos falar assim. E dentre essas modalidades, a gente tem o seguro agrícola, o pecuário, aquícola, de floresta, penhor rural, benfeitorias, vida do produtor e assim por diante. Então, são vários tipos de seguro. Dentre esses seguros, aquele que mais traz complexidade às suas análises é o seguro agrícola, porque o objeto a ser segurado é a vida da planta, né? E a gente sabe que se a gente está segurando uma vida, não é nada muito simples de ser feito, e ainda mais quando essa vida está exposta a tantas coisas, é como se o nosso carro tivesse vida própria, vamos falar assim. Então, com base nessa complexidade que é inerente ao próprio setor, as seguradoras elas precisam avançar em novas tecnologias, novas técnicas atuariais e assim por diante. Mas isso a gente já vem acontecendo, né? E isso mostra o crescimento do setor e que, consequentemente, no futuro, e com o apoio que o governo nos dá, a probabilidade desse setor crescer ainda mais é muito grande e, consequentemente, vai trazer benefícios mútuos, tanto para o mercado segurador quanto para quem está contratando esse seguro. Ah, sim, entendi. Então, só para ficar um pouco claro, né? Você falou que tem essas diferentes modalidades de seguro agrícola. Quando a gente fala disso, por exemplo, eu imagino que a gente está falando não só da lavoura em si, mas pode ser de um equipamento, de alguma outra coisa assim, nesse sentido? Exatamente, exatamente. A lavoura faz parte do seguro agrícola, mas pode ser feito e entra na modalidade de seguro rural de acordo com a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, o seguro de vida do produtor, o seguro de equipamentos. Então, tudo isso está embutido nessa conta. O seguro agrícola, que vai assegurar a vida da planta, que vai avaliar se houve algum tipo de sinistro com a produção em si, é uma das modalidades. Entendi. E como que funciona exatamente? Você falou dessa questão da seguradora, ele é um seguro privado, tem participação do governo? Como que funciona essa divisão aí de funcionamento desse seguro, né? Não, isso é bastante interessante, Samuel, porque o seguro, ele é privado, né? Contrata-se o seguro com instituições privadas que oferecem esse tipo de produto.
o produtor, a produtora, quando vai pagar por esse produto, ele paga, portanto, a essa instituição o que a gente chama de prêmio, né? E o prêmio nada mais é do que uma avaliação, de acordo com as condições da apólice e de acordo com os riscos inerentes ao local de produção daquela apólice. Então, existe uma gama de dados que podem ser consultados para que essas informações sejam calcadas. Pois bem, porém, existe no Brasil, e assim como já existe em outros países do mundo já muito mais desenvolvido, o apoio governamental para que a cultura do seguro seja, de fato, levada em frente. E aqui é importante abrir um parênteses que mostra a relevância, né, desse mercado, uma vez que o governo subsidia, de fato, parte do pagamento desse prêmio. Por quê? Porque o governo sabe que, a partir do momento que você tem intempéries, se essas intempéries realmente afetam a vida afetam a produção e a vida, consequentemente, do produtor, no futuro a gente pode ter uma série de problemas, porque, eventualmente, aquele produtor não conseguiria continuar com a sua produção. E isso pode trazer uma série de problemas de oferta, uma série de problemas relacionados à inflação. Então, dada essa relevância que existe da agropecuária no que diz respeito à economia geral, o governo ele apoia a compra de apólices por parte do produtor. E esse programa se chama Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. É o PSR. É um programa que começou com bastante força em 2006, então já são aproximadamente aí 16 anos, e que a cada ano tem crescido, as cifras disponibilizadas pelo produtor, pelo governo federal têm aumentado, e isso mostra a grande relevância, não só do agro, mas também do seguro para a vida do produtor e da produtora rural. Ah, sim, entendi. E aí, então isso, né, a fomentação dessa política, né, dessa prática de fortalecer o seguro, ela acaba trazendo mais segurança para o mercado. E aí você puxa um Uhum. assunto interessante, da relação disso como é em outros países, né? Como que é que a gente pode comparar essa posso chamar de política do seguro rural, agrícola, no Brasil com a dos outros países, né? Você tem números que possam ilustrar para a gente a diferença, funciona, se os outros países, você citou que alguns são mais avançados, como que isso, qual que é essa diferença? Não, perfeito, Samuel. Realmente existe uma diferença muito grande, mas, de novo, por conta do histórico, por conta do momento que esses países viveram, que eventualmente podem ter chego antes do momento que o Brasil, de fato, viveu no que diz respeito à emancipação do mercado de seguros, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles começaram já na década de 90, até antes disso, há o investimento do governo federal no que diz respeito ao seguro. Tanto é que hoje, nos Estados Unidos, cerca de 89% da área agricultável do país já é coberta por seguro. Então, mostra que, poxa, existe aí uma disseminação muito grande dessa cultura do uso do seguro. O mesmo acontece para a China, exatamente nos mesmos padrões, ou seja, você estabelecer uma política e essa política fomentar a contratação de seguros, e aí é um ciclo vicioso no qual as instituições financeiras vão recebendo mais dados, esses dados vão retroalimentando os modelos vão deixando cada vez mais calibradas as taxas e assim por diante. Então, hoje, a China pouquinho menos do que os Estados Unidos, mas já conta com cerca de 69%, 70% da sua área coberta com seguro. E um outro país que é bastante relevante no que diz respeito a essa cultura do seguro é a Índia. Cerca de 40% da área agricultável na Índia também é coberta por seguro. E sempre, aqui é muito importante ressaltar isso, pessoal, que todos esses países que eu citei tiveram um dedo muito forte, né, do setor público para influenciar a contratação de seguro. Então, não é algo inerente à realidade brasileira, muito pelo contrário, é algo inerente à realidade de um mercado que precisa desse empurrãozinho no começo para que aquele fluxo que eu expliquei para vocês, ele realmente aconteça. Hoje no Brasil, de novo, né, existem algumas diferenças de números, etc., porém, dá para a gente cravar que cerca de 17 a 20% da nossa área só é coberta com seguro, né? Então, assim,
mostra que tem um gap muito grande ainda para a gente conseguir avançar com esse mercado. De todo modo, já mostra o tamanho desse mercado. São cerca de... a gente está falando de um mercado na casa da dezena do bilhão, né? Então, olha que interessante. Um mercado que, atingindo uma área relativamente pequena do potencial que ele tem, já consegue gerar bastante dinheiro, e isso acaba trazendo novas empresas para esse mercado, né? Novas empresas que visam ofertar novos tipos de produto, isso extremamente importante, mas também traz consigo um problema, que ainda essa distribuição da cultura do seguro no país, ela está muito nichada em algumas regiões. E essa concentração regional, né, ela pode ser ruim para a própria seguradora, porque da mesma forma que o agricultor e a agricultora têm a gestão de riscos dele, a seguradora tem a gestão de riscos dela. E uma das principais é o quê? É a pulverização. É você conseguir vender produtos de seguro para diversos locais, até porque se um local der problema, o outro local pode balancear. Então, a gente vê que, por exemplo, o setor passou por muitos tombos em virtude dos problemas climáticos que safra de soja, milho passadas enfrentaram, sendo que em 2021, dos cerca de 6 bilhões recebidos de prêmio, foram pagos mais de 10 bilhões em termos de sinistro, né? Então, realmente mostra que essa é uma necessidade que o mercado passa, em gerar tecnologia, em avaliar novas tecnologias, aplicar essas novas tecnologias, melhorar as condições para pulverizar a venda desse produto. Não é simples, tá? Não quer dizer que, então por que que não fazem? É porque realmente existe uma complexidade muito grande em entender a agricultura em toda a sua extensão territorial. A gente está falando de um país como o Brasil, ele é muito grande, tudo acaba ficando mais difícil. Mas a gente já vê no mercado que as seguradoras, elas estão partindo para um caminho como esse, o que é muito positivo. Assim, entendi. Eu ia falar justamente dessa questão do tamanho do Brasil, né? Que imagina, como você falava, eu imaginei que essa deveria ser um dos desafios, né? De entender como funciona até as próprias particularidades de cada região do Brasil em relação aos próprios riscos. E Exato. também, quando você fala da questão da evolução de outros mercados, né? Os países que parece que eles estão sujeitos a eventos que são mais catastróficos, entre aspas, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a área agrícola deles fica numa região que muitas vezes é sujeita a eventos como furacões, tempestades Exato. muito fortes, que danificam as plantações. Isso pode ter a ver com esse tipo de diferença de evolução, entre aspas, do mercado também? Com certeza, com certeza. Quanto maior é a possibilidade de tombo, mais o mercado se movimenta para que essa queda seja mais suave, vamos falar assim. Tanto é que a gente vê um dos grandes nichos de contratação do seguro no nosso país estão no sul do país, né? Rio Grande do Sul, Paraná. E isso acontece por quê? Porque realmente são regiões que podem enfrentar problemas climáticos um pouco mais agravantes. A gente vê é, grandes chances de acontecer o terceiro ano seguido de laninha no sul do país. Isso realmente traz um risco muito grande à produção naquele local, e esse risco, os produtores, eles são resilientes, eles querem continuar produzindo. Então, a cultura do seguro acaba sendo uma ressalva que o produtor tem naquelas regiões. Mas, respondendo pragmaticamente o que você falou, Samuel, exatamente. Não só em questão de proteção contra possíveis tombos, mas como eu comentei, né, a importância da agricultura é muito grande. Então, você precisa manter aquela renda no campo. E para manter a renda no campo, o seguro é extremamente relevante. Porque, caso contrário, existe um efeito dominó muito grande. Se a agricultura traz problemas, todo o resto da cadeia vai sofrer também. Entendi. Isso é um gancho para a próxima pergunta que eu queria te fazer, que, né, essa questão de prevenir, de minimizar os riscos, porque os riscos eles vão existir, né? E o agricultor, a atividade agrícola vai estar sujeita a eles. Como que essa questão da política do seguro agrícola ela contribui, né, ao fortalecimento dessa política
contribui para a evolução do agronegócio brasileiro. Como você avalia isso? Para mim é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional. Uma vez que você tem um governo forte que promove sustentabilidade no campo, promove capital para o campo continuar investindo em novas tecnologias, e aí a importância do plano agrícola pecuário no que diz respeito ao subsídio ao crédito, no que diz respeito à proteção na tomada do dinheiro, mesmo quando as taxas básicas de juros na economia aumentam para o campo. Então, isso já é extremamente importante para manter a atividade quente, né? Para manter as coisas funcionando. Agora, o seguro não tá em nenhum momento atrás desses outros componentes que foram citados, muito pelo contrário, como eu comentei, é o que faz, depois do problema, a atividade estar apta a continuar. Caso contrário, pode ser que as obrigações sejam tão grandes que o produtor e a produtora não consigam arcar com isso. Então, o PSR, ele é ele não é uma política qualquer, é uma política de renda, uma política que realmente tem muito a agregar, não só para o agricultor, como para todo o país. E aí a gente vê o crescimento que as cifras do programa atingiram desde 2006, quando ele foi criado. A gente está falando de um programa que esse ano acabou tendo um pouquinho menos, mas em termos de capital para a subvenção, mas é um programa que já gira na casa de R$ 1 bilhão. Então, isso mostra que o governo realmente está preocupado e quer trazer cada vez mais a possibilidade, a aproximação entre produtores e produtoras e o mercado de seguro. Então, eu sou muito fã desse tipo de programa. Acho que nós poderíamos ofertar um pouquinho mais de dinheiro, mas aí tem toda uma complexidade de, ok, tendo mais dinheiro para o PSR, haverá capacidade de seguro por parte das seguradoras, assim por diante? Acredita-se que sim. Então, existe sim esse canal de transmissão: governo, seguro, produtor. Interessante. Até meio que responder uma outra pergunta que eu ia fazer, que era dessa questão dos programas de incentivo, né? Que era, na sua avaliação, qual que era a importância do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural para a cultura no seguro, né? Então, a gente pode perceber que é bastante importante, tanto para fomentar que mais produtores consigam ir e que as seguradoras consigam, por sua parte, crescer mais, se capilarizar e isso tornar a coisa mais acessível, mais personalizada de acordo com as regiões, tá? Acredito, né? Sim, sem dúvida. E aquele negócio, né? O seguro em si, ele é um mercado que precisa de informação, né? Então, olha como é simbiótica a relação existente entre quem oferta o produto e quem recebe, e quem demanda aquele produto, né? Então, você fomentar a demanda pelo produto injeta conhecimento para essas seguradoras e esse conhecimento eventualmente vai ser replicado e, consequentemente, permitir melhores condições e essas melhores condições acabam permitindo o crescimento, a expansão do mercado. Então, é uma relação muito bonita existente entre governo federal, público, e o privado no papel da seguradora e do produtor. Entendi. E quando a gente fala, né, aproveitando que a gente está falando dessa questão de opções, de como que o agricultor pode acessar esse seguro, como que funciona, né? Como que o agricultor, ele viu, viu a importância do seguro, está interessado, quer contratar para sua propriedade, como é que ele vai fazer esse processo, né? Como é que ele vai escolher, quais os critérios que ele vai avaliar, isso, como que ele vai ver se tem na ele, como que vai funcionar todo o processo? Olha, existem duas formas na contratação de seguro, a princípio, né, mais tradicionais, vamos falar assim. A primeira acontece quando o produtor vai tomar um crédito e às vezes a instituição financeira já aproveita para oferecer aquele produto, geralmente para cobrir eventualmente o investimento em custeio que o produtor vai fazer. Isso é muito bom porque você consegue manter no campo o tanto que você investiu para que aquela safra acontecesse. Então, esse é um canal bastante usual, e existe o outro canal, o canal em que a produtora vai direto para a compra do seguro. E aí
passa-se por um intermediário que são os corretores. O papel do corretor nesse mercado é extremamente importante. Ele não é só um intermediário, ele não é só quem pega o produto e despacha o produto. Muito pelo contrário, ele tem que entender a realidade que o produtor, que a produtora que está solicitando aquele produto está vivendo naquele momento, para que exista a melhor adequação da apólice. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma vez que você tem um bom corretor, uma vez que o corretor entende de fato do mercado de seguros, ele vai te ajudar na contratação daquela apólice que tiver a maior adequação com a realidade. Essas apólices não são produtos fechados, mas são produtos que já têm condições pré-definidas e que, consequentemente, o produtor ele vai ter no corretor alguém que vai o auxiliar tanto na parte da contratação, que é a avaliação de qual apólice melhor se adequa à sua realidade, quanto, eventualmente, no caso de um sinistro acontecer. Né? Se o sinistro ocorre, existe a necessidade de um perito das seguradoras irem a campo, fazer toda uma vistoria, avaliar se de fato aquele sinistro aconteceu, porque, infelizmente, ainda existe problemas que a gente chama de risco moral, e problemas de simetria de informação e assim por diante. E todo esse intermédio, toda essa comunicação, quem auxilia e muito são os corretores. Então, o papel do corretor de seguros é extremamente importante nesse sentido, assim como os gerentes de banco na hora de canalizar o produto financeiro numa eventual contratação de crédito. Ah, bacana. É dado interessante que você trouxe dessa figura do corretor, né? A gente tem o corretor de seguros, né? Quando a gente vai contratar o seguro de carro, a gente geralmente E tem se um acontece contato, alguma né? coisa, logo liga para exatamente. Exatamente. E como que o agricultor ele encontrar esses corretores? É uma dica que você daria, por exemplo, o agricultor que está aí, que às vezes você falou que tem esse meio quando ele vai pegar o crédito, que isso às vezes já é oferecido. Nessa outra via que você falou, que é o próprio agricultor, que às vezes está lá, está pensando em contratar um seguro, como que ele pode, os melhores caminhos para ele poder achar um bom corretor de seguro, que vai trazer uma segurança para ele, como ele vai poder pesquisar, é pela internet, é por contatos, quais dicas você daria nele? Essa é uma ótima pergunta. A internet é sempre um meio extremamente importante nesse encontro, mas muitas vezes a questão geográfica acaba atrapalhando um pouquinho, né? Poxa, encontrei uma corretora ótima, mas ela fica no Goiás e eu estou em São Paulo. E agora, né? Então, brincadeiras à parte, mas geralmente o tete-a-tete é muito relevante, né? Você conversar com pessoas que você sabe que tem que já contratam seguro, que tem uma corretora de confiança, então isso sempre é extremamente importante. Na própria SUSEP existe uma listagem de corretores, então já o SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, então isso facilita, né? O meio do caminho já tá aí. E o mais importante é que quando você encontra um corretor, uma corretora que realmente vende esse tipo de produto, que seja uma conversa muito transparente até para você conseguir sentir se de fato conhece aquilo. Porque vamos ser bem realistas agora. Não adianta um corretor te oferecer um produto que ele não conhece a fundo as especificações daquele produto, né? Porque provavelmente, se ele não conhece a fundo as especificações, ele vai poder te passar uma cartilha que não necessariamente seja boa para você, né? Então, é muito importante na conversa ter esse sentimento de que, de fato, será uma pessoa que vai te ajudar. Até porque ninguém aciona o seguro se está tudo bem, né? Então, você precisa, de fato, ter confiança naquele seu intermediador. Então, eu acho que essa é a principal regra assim que a gente vê o pessoal do campo seguindo bastante, é conhecer, confiar e aí contratar. Assim, entendi. Então, acho que o agricultor está um pouco também acostumado a lidar com isso quando ele vai negociar também outras Ah, questões da própria atividade, né? Quando ele vai comprar um insumo, quando ele vai contratar alguém para trabalhar na sua fazenda. Então, acho que ele pode usar também um pouco dessa expertise dentro também, né? exatamente. Ninguém conhece mais a roça do que ele, né? O pessoal
costuma falar. Então, usar isso a seu favor para encontrar as pessoas certas, para auxiliarem aí, para promoverem a sua produção, isso é muito importante. E, além disso, né, eu acabei não passando, mas só fazendo um comentário. Existem algumas especificações que devem ser seguidas quando você vai contratar um seguro e, eventualmente, pleitear, né, o valor da subvenção que vem do PSR. Então, imagina, se o corretor não conhece direito essas especificações, se o corretor não entende muito bem o que quer dizer aquela sopa de letrinhas, poxa, ele pode sair muito mais caro para você, sendo que você teria essa disponibilidade de um apoio governamental para ter esse tipo de produto tão importante para a sua fazenda. Então, realmente a gente vê com bastante bons olhos aí o trabalho dos corretores e, olha, até hoje a gente conheceu trabalhos assim incríveis, realmente corretores que entendem do assunto, muitas vezes são até mesmo agricultores, então sabem a dor que o cliente deles está sentindo. Isso é muito importante. Ah, assim, bacana. E aí você tinha falado dessa questão da necessidade de ampliar o setor, de desenvolver mais, né? Acho que ficou claro, né, que para quem está acompanhando, que essa ampliação, essa massificação da política, se adotar o seguro, se fortalecer o setor, é importante para o desenvolvimento do negócio brasileiro. E como que novas empresas que desse mercado podem contribuir para auxiliar nessa disseminação, né? Você trouxe essa questão dos dados, né, dessa retroalimentação, que é muito interessante, né? Quanto mais seguros estão sendo feitos, quanto mais novas modalidades, mais as empresas conseguem desenvolver produtos novos, assim que funciona, mais ou menos. Exatamente, exatamente. Ó, pensando do lado da oferta do seguro, né, a gente já vê que no histórico do PSR já cresceu bastante o número de seguradoras que estão operando nesse mercado. Isso é ponto super positivo, porque o crescimento dessa oferta acaba gerando uma demanda em diferentes regiões do país e isso acaba gerando novas contratações. E aí, de novo, não vou entrar na minha ladainha, mas mais dados, mais conhecimento, melhores condições e o mercado vai crescendo, entra nesse ciclo. Então, do lado de novos entrantes no mercado de seguro, super positivo. Outro ponto que é muito relevante é o uso de tecnologias, né? O uso de novas tecnologias no campo. Hoje a gente tem empresas especializadas em Big Data, empresas especializadas em Analytics, ou seja, empresas que conseguem ter uma capacidade de recolher muitos dados e gerar conhecimento com base nesses dados. Né? Isso é super bacana. E as fontes de dados, elas são cada vez mais fidedignas. Essas fontes podem vir de satélites, podem vir do próprio campo. O interessante é que a tecnologia permitiu técnicas capazes de pegar esse mundaréu de dado e transformar isso em algo palatável. E aí a gente vê seguradoras avançando nesse aspecto. Isso super importante. Por outro lado, existem empresas de monitoramento via satélite, também muito bacana, é a possibilidade de, né, desculpa a brincadeira, mas uma empresa, uma pessoa na Faria Lima conseguir entender o que está acontecendo numa propriedade no Tocantins, na Bahia. Poxa, isso é incrível, né? E conseguir entender, não, ok, a planta está lá, é ver a saúde da planta, é avaliar se está existindo algum tipo de avaria, algum agente redutor naquela área, a ponto de olhar e falar, poxa, aqui a gente precisa prestar atenção. Então, tecnologia. E eu acho que a associação de novos entrantes, mais dados e novas tecnologias permitem o avanço em novos produtos, né? Novos produtos de seguro que saiam eventualmente de produtos mais tradicionais. E aqui eu só queria abrir um parênteses que é o seguinte: se a gente pega o seguro agrícola, que é a proteção da vida da planta, o objeto segurado é a vida da planta, existe uma série de tipos de produto, algumas ramificações. Seguro de produtividade, seguro de custeio, seguro de faturamento e assim por diante. Cada um vai ter uma especificação no contrato, né? Então, o que eu quero dizer quando eu falo que a associação de novos entrantes com novas tecnologias permitem novos produtos? Existe a possibilidade de você criar, por exemplo, um produto de seguro paramétrico. O que é o seguro paramétrico? É um seguro que estabelece parâmetros, ou seja,
índices de chuva, índices de temperatura e assim por diante, e com base nesses parâmetros pré-estabelecidos na apólice, faz-se o acompanhamento. E a depender se atingiu ou se não atingiu aquele parâmetro pré-definido com o ok do produtor e da produtora, paga-se o sinistro. Também é uma modalidade diferente, é uma modalidade que ainda está engatinhando, mas mostra o quão relevante é essa associação, novos entrantes e novas tecnologias. Ah, bacana. Isso mesmo que eu ia abordar né, na próxima pergunta, que era essa questão da evolução da agricultura, né? Hoje a gente vive, né, o florescimento, a gente chama de agricultura 4.0, agricultura digital, muitas tecnologias diferentes que até pouco tempo atrás a gente não pensava, né? Questão tanto do uso de questão de informações, quanto de novos insumos e tecnologias mesmo, como biológicos. Como que isso vai mudando o próprio setor, né? Você trouxe um pouquinho já disso, mas tem mais alguma coisa que isso ajuda a fortalecer e disseminar mais o seguro agrícola? Por exemplo, a questão dos biológicos é uma coisa que talvez traz uma interferência nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Ontem mesmo eu estava vendo um outro webinar, né? Uma das pessoas que participou, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Sérgio, diretor executivo da Exaltec, e ele fez um comentário que eu achei muito feliz, né? Antes, no passado, existia uma transferência de tecnologias do campo para a cidade, né? Hoje a gente já vê uma alteração nisso, apesar disso acontecer claramente, ainda já tem uma transferência quase que de tecnologia do campo para as cidades. Isso mostra que a agricultura hoje no nosso país, apesar de isso não estar disseminado em 100% do território, já é uma agricultura digital, já é uma agricultura que leva em consideração manejos biológicos, agentes biológicos e assim por diante, no que diz respeito à proteção. Então, esse é o primeiro ponto, é um ponto que tem que ser ressaltado, é um ponto que a gente tem que levantar um troféu, porque realmente o produtor brasileiro, ele é uma, como que eu posso dizer, ávido por conhecimento, ávido por novas tecnologias. Então, muito bom. E olha que interessante, né, Samuel? Uma vez que você tem essas novas tecnologias empregadas no campo, embarcadas em máquinas, equipamentos, etc., gera-se uma gama de dados muito grande, mas muito grande. E esses dados hoje, com os processos de conectividade que estão avançando, ficam à disposição, eventualmente, das instituições, né? Ou do próprio agricultor, da própria agricultura. E com base nesse pilar de geração de dados e armazenamento de dados, você tem a conexão com as instituições financeiras que vão fornecer o crédito, com as instituições financeiras que vão oferecer o seguro e assim por diante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que com essa disponibilidade de dados que vem do avanço da tecnologia, que muda o perfil da propriedade, novas condições podem ser geradas. E essas condições, eventualmente, podem ser melhores em termos de proteção e melhores em termos de preço. Então, o conhecimento no mercado de seguros, quando a gente pensa na relação com o mercado financeiro, ele tem uma convergência muito grande, que acaba melhorando demais a vida do produtor e também da instituição, porque a instituição vê que essas boas práticas estão sendo empregadas e, consequentemente, ela se sente muito mais segura na hora de promover qualquer tipo de produto que esteja se tratando, seja crédito, seja seguro, seja uma CPR, assim por diante. Então, a tecnologia, a geração de dados, o compartilhamento desses dados é um mercado que é um escopo muito bacana para essa relação ser cada vez mais sustentável em termos de negócios, né? Ah, bacana. A gente já está quase no finalzinho do nosso tempo, Lucas, então acho que eu vou pegar as nossas perguntinhas, Claro, as claro. perguntas aqui no Q&A. A primeira pergunta é trazendo um assunto que você falou um pouquinho lá no começo, né, da nossa conversa, que é a questão da sustentabilidade, né? Você falou que o Brasil, a agricultura de um modo geral, ela se preocupa com a questão de produzir sustentável, mas tem um pouco dessa percepção pública também,
da, de ser um ramo, né, uma atividade que meio que choca com o próprio conceito da sustentabilidade, né? Como que funciona essa relação da agricultura com a sustentabilidade, com o meio ambiente? Como que você enxerga isso? E por que que muitas vezes o agronegócio é visto meio que como um vilão? Como que isso funciona na aviação? Não, perfeito. Acho que esse realmente é um dos principais problemas que o agro brasileiro tem, mas na minha concepção, duas coisas são importantes de serem ressaltadas. A primeira é, acho que é um problema mais de comunicação do que necessariamente do agro em si. Quando eu digo comunicação, a, a maioria, né, dos processos de desmatamento são feitos não por produtores, mas sim por criminosos. Então, a gente já está numa esfera de crime e não numa esfera de produção. Isso é muito importante de ser ressaltado, tá? E eu acho que a minha segunda avaliação aqui é que são negócios complementares, né? Hoje mesmo eu estava lendo num canal de comunicação a importância do cerrado e a importância do cerrado vinculado a um processo de sustentabilidade, ou seja, o Brasil, além de alimentar o mundo, é um país que tem uma capacidade absurda na geração de créditos de carbono. Consequentemente, você usar a agricultura respeitando pré-requisitos básicos de sustentabilidade pode gerar capital para o agricultor, porque existe um excedente nessa oferta de créditos de carbono e que, consequentemente, mostram que para o agricultor, para a agricultura, para o profissional do setor, não para criminoso, para o profissional do setor, o tema da sustentabilidade ele é pré-requisito, ele faz parte, não quer dizer que, putz, eu tenho uma árvore ali, estou exagerando no exemplo, eu tenho uma árvore ali, eu preciso rapar para colocar soja. Não, não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário. Hoje, novos incentivos que vêm tanto interno, no que diz respeito ao nosso país, quanto incentivos externos, ou seja, é, é, alguns bloqueios comerciais por conta de propriedades que desmataram no passado e assim por diante, trouxeram essa cultura cada vez mais inerente à realidade do agricultor de respeito ao meio ambiente. Eu não posso deixar de citar aqui, por fim, por exemplo, a moratória da soja. A moratória da soja, é, é, que é um projeto da Abiov. É um projeto muito bacana, um projeto muito bonito, né, que protege, de fato, aqueles produtores que respeitam o meio ambiente, que respeitam o bioma e, consequentemente, impedem aqueles outros agricultores, eventualmente porque existe, como em todo mercado, que não respeitam esse meio ambiente, de vender a sua produção para grandes empresas que compram soja, que compram oleaginosas. Então, a gente vê que o mercado ele está passando por um processo de reestruturação muito grande e hoje quem realmente continua destruindo o meio ambiente, culpando a agricultura, são criminosos e não necessariamente o profissional do setor. Acho que nesse sentido tem até a questão das novas tecnologias, né? Sem Hoje dúvida. a gente usa, a gente tem falado muito da questão do uso dos biológicos, que são de produtos que promovam a sustentabilidade do solo, Exatamente. da vida microbiana, da integração do ambiente com a plantação, né? Então, acho que isso tudo tá tudo ali desenvolvido, né? E é E um outra tema coisa, que é muito falado recentemente, né? sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa, agora eu não vou lembrar exatamente números, mas se a gente avaliar a evolução, pensando em soja, milho, enfim, culturas que são mais extensivas, né? O avanço nos últimos 10, 15 anos em termos de área é ínfimo, pensando no avanço em termos de produção. Isso se explica pelo quê? Tecnologia. Isso que você acabou de comentar. Então, a gente está sendo cada vez menos intensivo em área, consequentemente, há uma redução do processo de desmatamento e mais intensivo em tecnologia. E isso, volto a dizer, é troféu para o produtor, para a produtora brasileira. É um diferencial que a gente consegue fornecer. Produzir 250, 270 milhões de toneladas de grãos realmente é uma obra-prima. Não é qualquer lugar que consegue. Inclusive, não mesmo, né? Nós somos os primeiros. Então,
é muito bacana ressaltar esse tipo de informação. Bacana. E uma outra pergunta que aí já está um pouco mais dentro da questão da questão do seguro e etc., que é assim, Lucas, o que você acha que explica a baixa aderência do seguro rural pelos agricultores? Acha que esses números tendem a crescer com as expectativas para o agronegócio brasileiro? Eu vou começar, essa é uma pergunta muito boa, quase que filosófica. Eu vou começar respondendo pelo final. Ele vai crescer. Ele vai crescer porque o programa de subvenção vai crescer, já é uma cifra no governo federal que não pode ser alterado, consequentemente, mostra que vai ter sustentabilidade. Esse programa crescendo vai permitir novos negócios por parte das seguradoras que já estão nesse mercado. A gente já vê, por exemplo, emancipações da SUSEP, a superintendência, com sandbox, trazendo empresas de tecnologia hardcore mesmo, ofertando produtos para o seguro agrícola, para o seguro rural. Então, mais um componente importante para mostrar que o mercado vai crescer. Outro fator, empresas, essas agritechs, essas fintechs, assim por diante, que trazem também cada vez mais conhecimento para a ponta do lápis da seguradora e que, consequentemente, permitem novos negócios e assim por diante. Então, que o mercado vai crescer? Vai. Eu ponho minha mão no fogo, mas eu tenho certeza que ele vai crescer. Ele tem tudo para crescer. O que acontece? Hoje, o motivo dele não ser tão grande, primeiro, nós estamos falando de um mercado que começou a ser mais estruturado, passou a ter um apoio maior do governo em 2006, então é um mercado muito recente, são 16 anos, basicamente. Isso dificulta a geração de conhecimento e o compartilhamento de conhecimento. E aí, como eu falei, esse compartilhamento de conhecimento acaba gerando, algumas vezes, condições dentro das apólices que são mais conservadoras. Essas condições conservadoras acabam muitas vezes afastando alguns produtores desse mercado. Mas isso está quase vinculado no campo do senso comum, né? O que eu quero dizer com isso? Não, não dá certo. Seguro não dá certo porque eu ouvi uma vez que não dá certo. Hoje já melhorou e melhorou muito, né? Então isso é importante ressaltar. Tenham essa curiosidade. Acho que a curiosidade faz parte do processo. Outro motivo que acaba trazendo aqui, então, até para ser bem pragmático, para mim são as condições, elas têm que melhorar. Condições de produtividade segurada, condição de recebimento do valor do sinistro e assim por diante. Esse problema aqui acaba desencadeando num afastamento entre as pontas, tá? Mas, além dessa curiosidade que o produtor tem que ter para ir atrás desse produto e também das novas tecnologias e desses novos entrantes, é importante que a seguradora ela faça o seu dever de casa, né? Ela esteja apta a receber essas novas tecnologias para que, de fato, ela consiga ofertar um produto cada vez mais adequado. E isso hoje já é possível. Então, existe sim o problema, mas esse problema ele já está mudando e essa mudança no problema, por mais que demore um pouquinho para dar aquele salto, quando der, realmente vai ser um crescimento exponencial do mercado. São os próprios desafios do setor, né? Cada setor vai ter os seus desafios, Sempre, sempre. né? E essa questão você falou é interessante do boca a boca, né? Às vezes um produtor que teve uma experiência que às vezes não foi muito boa, acaba influenciando outros. Isso é uma coisa a ser pensado também. E sabe, Samuel, é importante também, eu não estou, né, protegendo a seguradora, não é isso, mas a gente tem que entender que é um mercado de risco sistêmico. O que eu quero dizer com isso? Se você, Samuel, bate o carro, não quer dizer que eu vou bater o carro também, por mais que eu e você sejamos vizinhos, entendeu? Agora, se você tem uma produção e eu tenho uma produção próxima uma da outra e não chove, simplesmente passa ali 60, 70, 80 dias sem chover e os dois vão quebrar, nós dois quebramos e provavelmente a nossa região também quebrou. Então, aquele negócio, poxa, todo mundo quebrou, teve que pagar sinistro para um monte de gente, acaba demorando, né? Não é que a seguradora tem o dinheiro em caixa, pega o dinheiro, paga. Não, demora lá seus alguns dias. Então,
esse tipo de experiência, ok, não é boa, mas a gente vê que as instituições elas estão melhorando, elas estão trazendo times cada vez mais capacitados para conseguir atuar lado a lado com o produtor quando esses problemas acontecem. Por isso que eu digo, não deixa só o senso comum falar por si só, né? Vá, seja curioso, vai conversar, procure um bom corretor, sinta que esse corretor está falando a tua língua, vai te ajudar e, consequentemente, vai falar com a seguradora, vai fazer com que a sua experiência seja positiva, né? Sim. E uma última perguntinha que tem a ver com esse assunto também, que a pergunta é, Lucas, em que é baseada essa cobertura do seguro agrícola? Em caso de quebra, né, o ressarcimento do produtor ele vai ser baseado no índice de produtividade dele, da média da cultura, ou do produtor, tipo, como que funciona isso? Entendi que Essa, você falou, cada apólice tem condições diferentes, né? isso. Essa pergunta é muito boa. Para a gente para responder essa pergunta, tem que entender o tipo de produto, né? Vamos pensar então num produto típico de produtividade ou de custeio que é muito próximo, né? O que acontece? A seguradora ela vai estipular um valor mínimo de produtividade que ela vai que o produtor vai ter que alcançar. Vamos supor aqui, produção de soja, estamos segurando aqui 20 sacos de soja por hectare, tá? Isso está descrito na apólice. E o produtor passou por uma intempérie, teve uma série de problemas e na hora de fazer a medição, né, na colheita, na própria colheita, com técnicas extremamente aguçadas, a seguradora e o produtor, eles chegam como um acordo que, pô, aqui bateu 5 sacos por hectare só. Então, a seguradora vai pagar esses 15 sacos de diferença, né? Ela vai pagar esses 15 sacos de diferença por um preço que já está sendo preconizado também no contrato, também foi assinado pelo produtor. O que o mercado está querendo, e com toda a razão do mundo? Melhorar cada vez mais essas ações de produtividade seguradas. Porque a gente sabe que de região a região, pode ser que exista uma diferença legal de produtividade que ou seja mais atrativo para o produtor pegar o seguro, ou seja menos atrativo. Se um local que produz muito vê uma produtividade segurada muito baixa, que não cubra eventualmente os seus custos de produção, ele não vai querer contratar aquele produto. Então, é nesse escopo que as seguradoras trabalham com uma seriedade muito grande, para trazer as melhores condições que sejam boas para o produtor, mas que também sejam boas para a seguradora. Não adianta toda seguradora colocar 50 sacos protegidos por hectare, porque depois, se dá algum problema, vai ter que pagar muito dinheiro, né? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Outros tipos de produto vão trazer outros gatilhos e assim por diante. Mas, no geral, num produto de custeio, de produtividade, é assim que funciona. Entendi. Então, acho que a gente já está batendo o nosso horário ali, Lucas. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação no Encontro com Gigantes e gostaria que você deixasse uma mensagem aos agricultores brasileiros, né, que são responsáveis por alimentar e produzir riquezas para o país, para o mundo. Se você tiver mais alguma coisa que você queira trazer para poder finalizar né, essa nossa muito interessante, né? Alguma coisa, um detalhe interessante que faltou a gente abordar na conversa. Eu sei que é um assunto muito longo, né? Dava para a gente poder ficar falando aqui o resto da tarde. É, bom demais. Não, Samuel, eu queria reforçar o agradecimento a você, a Bruna, que realmente fizeram o convite, conduziram muito bem aí o bate-papo. Espero que para as pessoas que acompanharam aí eu tenha sido claro. Fico à disposição para qualquer bate-papo e acho que como mensagem final, a agricultura ela é muito grande, muito bonita, né? Pensando na sua relevância socioambiental e socioeconômica. Então, quando existem companhias que estão dispostas a trazer essa possibilidade de manutenção e prosperidade no campo, a gente tem que, pelo menos, dar um pouquinho de atenção para ver o que elas têm a dizer. Porque o produtor e a produtora rural hoje já fazem um trabalho magnífico, já promovem segurança alimentar para o nosso país e para o mundo inteiro,
E eu tenho certeza que com o advento de novas tecnologias, com o advento de novas aplicações no campo, cada vez mais o campo vai crescer, o mercado financeiro vai crescer e juntos a gente vai continuar fazendo grande diferença, não só aqui para o nosso país, mas para o mundo inteiro. Então, é um agradecimento ao produtor e à produtora e um pedido de que continuem sendo resilientes, porque o Brasil e o mundo precisam de vocês. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Bacana, eu que agradeço novamente você, Lucas. Se tiver algum contato que você queira deixar para um produtor que às vezes ficou alguma dúvida, quiser falar com você, ou alguma outra lugar que se procurar para sanar essas dúvidas, se tiver. Claro, eu escrevo em algum lugar ou passo por aqui mesmo? Tanto faz. Eu tenho meu LinkedIn ali, Lucas Coren, o Coren é K de que bom, O-R-E-N de navio. Fiquem à vontade. E também tem o meu celular, 19 99721 8001. Fiquem à vontade. Estamos à disposição aí para bater papo, prosear, como diria o caipira. Ok, Lucas, muito obrigado novamente pela participação, obrigado quem acompanhou a gente aqui ao vivo, quem está acompanhando pelo YouTube, e até o próximo encontro com gigantes. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.